A gente vê então que esse cessar-fogo não está sendo respeitado, por isso a gente vai conversar agora com um especialista, né, justamente para trazer os diferentes contextos em torno desse tema, o José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Interferência dos Estados Unidos, França nesse acordo de cessar-fogo e ele não sendo cumprido. Realmente é uma situação de muito conflito no Oriente Médio, né, professor? Muito boa tarde a você. Boa tarde, David. Boa tarde ao assinante da Jovem Pan. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma tapa na cara deste final de governo Biden, na minha opinião. Israel não cumprir o acordo é menosprezar um acordo que foi construído neste final da administração Biden. Então, isso pode indicar que Netanyahu e seu grupo político em Israel estejam esperando a administração Trump para poder desenvolver uma nova diretriz com relação tanto à Cisjordânia, a faixa de Gaza e mesmo sul do Líbano, né? E mesmo com relação ao Irã. Eu acho que Israel está aguardando e deixou claro que não considera importante seguir um cessar-fogo que foi implementado a partir de negociações de Washington e de Paris. A gente também está com o Durso, nosso analista, que vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, José. Obrigado por estar aqui na programação da Jovem Pan. Essa guerra tem se desenrolado com mortes de civis, com o Hezbollah também sempre provocando, Israel reagindo. Com esse cessar-fogo, é possível estarmos perto do fim dessa guerra ou isso é uma ilusão? Nós continuaremos a ver o que aconteceu agora nessa vez de sempre haver uma justificativa para atacar ou contra-atacar diante de uma iminência ou de uma ameaça que diante dos estudos ou do acompanhamento se notou ali uma movimentação estranha, uma movimentação não autorizada. Nós estamos perto do fim ou isso é só o começo de uma nova era ou um novo momento dessa guerra? Durso, obrigado pela pergunta, muito boa questão. Eu estudo as questões do Oriente Médio desde o início do meu doutorado, há 20 anos atrás. Então, em 2020, em 2000 eu já estudava a questão árabe israelense, né? E a questão que envolve Palestina, que envolve os outros países que se colocam como inimigos de Israel. E 20 anos se passaram, né? E você teve momentos de maior gravidade, momentos de uma paz armada, vamos dizer assim, mas é uma região muito difícil, porque é uma região de proximidade, né? De muitas proximidades entre amigos ou aliados e inimigos, né? E também uma região muito sensível do ponto de vista tanto da produção de petróleo como da logística de petróleo e gás. Isso interessa muito a Europa, os Estados Unidos, a Rússia, a China. E também é uma região que está, do ponto de vista geoterritorial, está localizado no continente eurasiático. Então é uma questão também que envolve diretamente a Europa Ocidental, envolve China, envolve Rússia. Eles fazem parte da mesma massa territorial. E Estados Unidos também, como sempre, com muitos interesses naquela região. Israel é um aliado preferencial dos Estados Unidos da América. Então, esse conflito não será resolvido enquanto não houver um movimento interno nos Estados de você trazer para a discussão a questão do mundo árabe e a questão dos interesses de Israel. E para isso você tem que ter mais democracia dentro dos países. E isso é impossível naquela região. Você não vai conseguir construir uma discussão democrática, uma abordagem democrática para que todas as vozes sejam ouvidas dentro dos países, porque são países de governos autocráticos que não estão acostumados com a prática democrática. Em Israel, um outro problema, por mais que haja democracia em Israel, há eleições livres, há transparência, mas você tem grupos radicais de Israel que também não querem conversar. Então, não existe negociação política sem conversa, inclusive conversa de bastidores. As de bastidores eles até fazem, mas precisaria ter uma conversa mais que envolvesse as sociedades de cada um desses países. Há israelenses que querem a constituição do Estado palestino e a manutenção dos interesses de Israel. Há árabes que querem isso também, mas há radicais de ambos os lados e alguns terroristas, né, grupos terroristas também, que se utilizam desta sempre possibilidade de conflito, hipótese de conflito, para ganhar do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ter mais poder, do ponto de vista da própria vaidade. Até a vaidade humana está muito percebida nessa questão histórica entre o mundo árabe e Israel.
E com isso, muitas pessoas perdendo a vida, né? Como a gente viu, mais essa notícia de 32 que acabaram perdendo a vida em relação a todo esse conflito. Mas eles também, esses grupos extremistas, se abrigam em locais estratégicos, como, por exemplo, hospitais, escolas. Isso também é um fator complicador, né? David, porque a logística de uma guerra como essa é uma guerra de cidade, né? De ocupação de espaço territorial urbano, né? Com muitos prédios, muitas residências, civis que moram junto com administradores daquela região, com soldados, todos muito próximos. Então, sempre Israel, ou sempre um grupo terrorista ou um Estado beligerante contra Israel, vai sempre dizer que está, na verdade, atacando alvos militares, mas, na verdade, vai sempre acabar eliminando e assassinando civis. E, principalmente, mulheres e crianças, porque as mulheres e crianças, numa situação de guerra, elas ficam mais em casa, elas ficam mais paradas, até porque os homens vão para combate, os homens vão buscar ajuda de alguma maneira, e as mulheres e as crianças ficam mais na residência. E aí podem ser atingidas com maior facilidade. Outra coisa também que a gente deve observar é que a ONU faz diversas reuniões, mas a efetividade realmente de uns tempos para cá, de uns anos para cá, tem sido muito pequena, né? David, muito pequena. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 5 países permanentes, Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia, ele é muito preso em si próprio, entendeu? Os países que não são permanentes, os membros rotativos, o Brasil, por exemplo, acabam não tem poder de veto, não tem influência. Então, esses 5 países deixam o Conselho de Segurança muito estático. E aí, quando é proposta alguma ação em favor da paz, por um lado, principalmente por França, Reino Unido e Estados Unidos, Rússia e China vetam, e vice-versa. Então, nós teríamos que reformar o Conselho de Segurança, trazer novos membros permanentes. Eu acho que o Brasil poderia ser um membro permanente, a Indonésia poderia ser um membro permanente, o Japão poderia ser um membro permanente, a China não vai permitir. Que mais? A Nigéria, representando a África, poderia ser um membro permanente, mas isso não tem que ser discutido dentro do Conselho. E dentro do Conselho é uma questão corporativista, que é ligada às superpotências, às grandes potências, e elas não querem discutir isso no médio prazo. Porque diferentes nações conseguem dialogar, uma mais com Israel, outra com outro grupo. Então, assim, realmente precisaria haver um consenso e articuladores que sejam mais efetivos, né? Conversei com o professor José Niemeyer, ele que faz parte das relações internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, que agradeço demais a presença aqui no Fast News. Eu que agradeço e queria aproveitar o momento, eu como botafoguense, queria cumprimentar o time do Botafogo e dizer que é tempo de Botafogo. Um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Pela primeira vez, campeão da Libertadores. A gente vai falar sobre isso aqui no Fast News. Muito obrigado.